A Rússia era uma grande inimiga do Império Turco-Otomano, né? E o Império Austro-Húngaro, porque a Rússia era a defensora do pan-eslavismo, ou seja, juntar todos esses povos eslavos em um só. E para isso ela queria pegar territórios desses dois impérios, o que fez com que fossem inimigos, tá? Então a Sérvia também estava do lado da Rússia. A Sérvia queria formar um grande território chamado a Grande Sérvia, onde reuniria todos os povos eslavos. Para isso, ela teria que pegar um tanto de terras dos Balcãs. E aí, tendo em vista esses conflitos, que os países eles começaram a formar alianças, ou seja, acordos entre si, tá? E aí, dentro dessas alianças, temos, de um lado, a Alemanha, tá? Porque ela era inimiga da França e da Inglaterra. Temos a Rússia, que era inimiga da Áustria-Hungria, e o Império Turco-Otomano, tá? A Alemanha, ela juntou-se à Áustria-Hungria e à Itália, que mais tarde a Itália ela vai mudar de lado e vai ficar do lado da Tríplice Entente. Mas até então temos aí a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e Itália, que formam a Tríplice da Aliança. Já do outro lado, temos a França, Inglaterra e Rússia, que se juntaram e formaram o Tríplice Entente, tá? E lembrando que a Rússia ela era inimiga da Sérvia, porque os dois queriam o pan-eslavismo, tá? Tendo em vista aí todos esses conflitos, os países eles começaram a se armar, né? O exército também a se organizar, investiram muito nas indústrias militares, tá? E a fazer armas, tanques de guerra, metralhadoras, enfim. E isso ficou conhecido como a paz armada, ou seja, deu um prazo de parada de guerras, mas na prática, pessoal, os países eles estavam ali escondidinhos, né, buscando se armar para a guerra. Todos os países estavam preparados para esse conflito, só que precisavam de algum motivo para acontecer, de um fósforo, certo? Antes aí, esse período que foi chamado de em que os países se organizavam, eram chamados aí de corrida armamentista, e as mulheres elas tiveram um papel fundamental na produção dessas armas, certo? O que fez, de fato, eclodir, ou seja, começar a guerra, tá? Foi a morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Ele era o herdeiro do trono da Áustria-Hungria e foi morto por um nacionalista sérvio. Olha só. Então, logo, o Império Austro-Húngaro, né, declarou guerra à Sérvia, só que quem eram os aliados da Áustria era a Alemanha e a Itália, que permaneceu ainda neutra e depois mudou de lado. E quem está do lado da Sérvia era a Rússia, né, e que tinha aliança com a Rússia, é a França e a Inglaterra. Logo, o assassinato foi, de fato, o estopim, né, para o início da Primeira Guerra Mundial. Quando a guerra foi declarada, basicamente todos os países já estavam com seus exércitos prontos para atacar. E os governantes animados, com a animação também da população, né, que apresentou-se para lutar na guerra por esse nacionalismo exagerado, né, que estava rolando aí. Então, muitas pessoas foram voluntárias, pessoal, para lutas na guerra. Tá? Outras fizeram campanha, achavam que a guerra terminaria logo e os dois lados muito confiantes da vitória. Então, em agosto de 1914, de fato, houve a guerra aí declarada, né? Os soldados achavam que voltariam logo para casa, né? E passar o Natal com suas famílias, mas não sabiam que os dois lados estavam tão bem preparados. Porém, a guerra acabou durando aí, né, 4 anos, né? E aí tivemos a primeira guerra, que teve 2 fases. A primeira fase aí foi a fase chamada de movimento, né? E a segunda foi chamada de Guerra das Trincheiras. A gente vai ver por quê.
A primeira fase, chamada de movimento, foi quando a Alemanha começou a avançar no caminho, né? Vencendo e tomando territórios. Só que depois de um tempo, os países não conseguiam mais expandir, né? Se movimentar para a guerra. Assim, na segunda fase, o movimento transforma numa guerra de trincheiras, porque os soldados não conseguiam lutar corpo a corpo direito e acabavam cavando buracos longos, chamados de trincheiras. São grandes buracos no chão, né, fundos de grande extensão, né, até de centenas de quilômetros. Então, esses soldados passaram mais de 3 anos nessas trincheiras, porque não conseguiam avançar. Nessa fase aí foi terrível da guerra, porque causou grande choque psicológico com os corpos se deteriorando ao redor desses soldados vivos, sem comida, sem perspectiva mesmo de vencer a guerra. Era difícil de tirar os corpos mortos dessas trincheiras. Foi uma guerra muito violenta, com mais de 10 mil mortos e centenas de feridos, mutilados. Tá? Os dois lados, tanto a Tríplice Entente quanto da Aliança, estavam cansados. E outra invenção, né, muito importante aí nesse período da guerra foi justamente o submarino, né, que os alemães inventaram e usavam os submarinos para afundar navios inimigos que levavam alimentos para a população. Então, a fome começava a crescer nos países, períodos de miséria estavam sendo feitos. E a Itália foi uma folha, né, vira folha, porque no início ela estava com a